Oi, olá para vocês, né? Agora é a aula do segunda série, tá? O que a gente vai ver hoje? Nós já vimos, ó, modelo atômico, né? Nós já vimos a evolução do modelo atômico, já vimos íons, já vimos isótopos, isóbaros, já vimos a tabela periódica, a distribuição eletrônica por Linus Pauling, certo? Descobrimos o quê? Que a tabela periódica, ela é montada o quê? Em função do seu número atômico, né? Ordem crescente de número atômico. E as famílias obedecem o quê? A regra das valências. A regra da valência não, a valência, né? Ou seja, é a quantidade de elétrons que você tem o quê? Na última camada. Não é isso que nós vimos? Então, hoje a gente vai, com o auxílio da tabela periódica, prever a ligação química dos elementos entre os elementos da tabela, tá? E para dar início, a gente vai começar essa aula com ligação iônica. A próxima, a gente vai fazer o quê? Ligação covalente. Qual é a diferença de uma com a outra? Ligação iônica se dá quando eles reagem metal com não metal, dá uma ligação iônica. Quando é não metal com não metal, é uma ligação covalente. Ah, mas tem diferença no tipo de ligação? Sim, tem diferença. Por quê? Pela quantidade de elétrons que tem na última camada. Dá diferença sim. Por quê? Porque o metal tende a sempre tende a doar o seu elétron na última camada. E os ametais, ou os não metais, tendem a quê? Receber elétrons. Então, os metais sempre vão ficar num cátion, carga o quê? Positiva. E os não metais sempre com carga o quê? Negativa. E quando você reage um metal com não metal, ele se dá por transferência de elétrons. Agora, quando você reage um não metal com não metal, você imagina duas pessoas querendo a mesma coisa. Os dois querem fazer o quê? Receber elétrons. A única coisa que eles podem fazer é o quê? Entrar num acordo entre eles, que eles vão compartilhar esse elétron, porque eles estão querendo a mesma coisa e só tem aquilo. Então, ó, o que a gente vai ver nas próximas aulas é isso. Para não confundir muito a cabeça de vocês, eu decidi separar. Primeiro a gente vai ver ligação iônica, depois na próxima aula a gente vê o quê? Ligação covalente. Certo? Então, ó, vamos lá. Esse é o material que eu vou mandar para vocês. Vou mandar a tabela periódica de novo, porque o que vocês vão ter que fazer o quê? Visualizar sempre, tá? A teoria, ok? Ó, a teoria e depois os exercícios de aprendizagem que eu vou fazer aqui, ok? Então, vamos lá. Vamos começar com ligação iônica. Vamos falar de uma certa regra do octeto, né? Para você imaginar um elemento químico, mas assim, eu já falei para vocês que uma ligação iônica, os metais tendem a fazer o quê? Doar os elétrons, certo? Ficando com carga o quê? Positiva. A carga positiva indica o quê? Que ele tem menos quantidade do quê? De elétrons, que a gente já viu em íons. Se não viu, volta de novo o vídeo, hein? Vocês têm aí no seu material. Então olha, ele é um cátion de carga positiva. Isso indica que ele fez o quê? Ele doou elétrons. Oh, mas vai doar de quanto? Não é? E os ametais, ou os não metais?
Vão receber de quanto? Vai receber até não acabar mais? Não, tem uma regra. Então, essa regra se chama o quê? Regra do octeto. Ou seja, octeto, 8, não é? Então, um átomo, para ele ficar estável, ele tende a ficar com 8 elétrons na última camada, na camada de valência, certo? Mas assim, eu gosto bem de frisar para vocês o seguinte, essa regra, né, dá certo quando vocês pegam os elementos representativos, ou seja, da família A. Então, eu posso falar que a maioria dos elementos da tabela periódica tende a seguir essa regra do octeto. Numa união de dois elementos, certo? Né? Eles tendem a fazer o quê? Ficar com o quê? Com 8 elétrons na última camada, na união de dois átomos, vamos supor, vai. Porque ele pode união de dois elementos do mesmo elemento, né? Cloro com cloro, né? Flúor com flúor, né? Então, ó, o que a gente vai ver agora, o que a gente vai estudar é seguindo a regra do octeto. Falo para vocês, ela não vale por algumas uniões aí de outros elementos, mas o que a gente vai estudar vale, tá bom? Quem fizer curso superior ligado à química, engenharia, vai perceber, mas a professora, não, a professora falou que existia, mas que a gente não ia ver no nosso ensino médio, tá? Então, eu posso falar que a maioria segue a regra do octeto. Exceções ocorrem nos elementos de transição, tá? Mas a gente não vai ver, a gente só vai ver os elementos representativos, cada família A, certo? 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, ok? Então, ó, o que vocês devem saber? Vocês devem estar assim, ó. Olhem no papel que também tem a teoria. Então, ó, ligação química, teoria do octeto. Então, quando eles fazem a união, né, um átomo para ser estável, ele precisa estar o quê? Com 8 elétrons na última camada. A única exceção, presta atenção, exceção, é o hidrogênio e hélio. Ó, hidrogênio e hélio. Esses se querem ficar com 2 elétrons na última camada. Marque aí no caderno, marque na sua anotação. Tem aqui na teoria também. A única exceção é o hidrogênio e o hélio, que tende a ficar com 2 elétrons na última camada. O resto dos elementos representativos, ele tende a ficar com o quê? 8 elétrons na última camada para ele ficar estável. Ele estabiliza em 8 elétrons na última camada. Ok? Então, ó, vamos começar. Ligação iônica. Eu falei que é o quê? É uma ligação com metal e um não metal. Ok? Os metais, você vai reparar que eles têm 1, 2, 3 elétrons na última camada. Então, quando eles tiverem 1, 2, 3 elétrons na última camada, ele tende a doar esses elétrons. Eles doam esse elétron. E ele fica positivo, ou seja, um cátion, da quantidade que ele doou. Então, se ele doou 1, ele fica mais 1. Se ele doa 2, ele fica mais 2. Se ele doa 3, ele fica mais 3. E o 4? Gente, o 4 é a família do carbono, eles fazem muito mais ligação covalente, certo? Mas... Agora, ó, um não metal, ele tem 5,
6 e 7 elétrons na última camada. Então, ele tende a fazer o que? Ele receber, ó, então ele recebe para completar 8 elétrons. E ele fica negativo da quantidade que recebeu. Ou seja, se ele tinha 5 elétrons na última camada, quando ele uniu com outro, né, átomo, o elemento, ele quer o quê? Receber quanto? 3, para ficar com o quê? Com 8, lembra da teoria do octeto. Então, ó, hoje, então ele vai o quê? Se ele tiver 5, ele vai ter que receber quanto? 3. Então, ele vai ficar negativo da quantidade que ele recebeu. Então, ele vai ficar o quê? Menos 3, porque ele recebeu 3 elétrons. Um ânion é aquele que tem o quê? Mais elétrons do que ele deveria ter, certo? Num átomo nêutron, lembra? Então, ó, se ele tem 6, ele vai receber quanto? 2, para completar quanto? 8. Se ele tem 7, ele vai receber quanto? 1, para completar o 8. Então, vai ficar, ó, mais 3, menos 3, menos 2 e menos 1. Ok? É a quantidade que recebeu. Ah, mas como que eu vou ver essa quantidade de elétrons da última camada, dona? Você tem duas alternativas. Ou você faz utilizando a distribuição de Linus Pauling por ordem crescente de energia, ou você faz a consulta sempre da tabela periódica, olha a família que ele está. A família que está, você sabe que é o quê? A quantidade de elétrons que ele tem na última camada, não é? Camada de valência. Se ele é da família 2A, ele tem o quê? 2 elétrons na última camada. Se ele é da família 3A, ele tem 3 elétrons na última camada. Se ele é da família 7A, ele tem o quê? 7 elétrons na última camada. Aí você fala assim, ó. Ligação iônica é o quê? É uma ligação o quê? De um metal com não metal. Para ele ser metal, ele precisa ter quanto? 1, 2 e 3 elétrons na última camada. Então, quando você pega um elemento que tende a doar elétrons com um elemento que tende a receber elétrons, não cochile. Ligação iônica, ok? Então, ó, basicamente isso, vocês têm na teoria tudo que eu falei, certo? Agora a gente vai começar a fazer os exercícios, certo? Ah, e vou falar uma coisa para vocês, ó. Então, vocês acham que, ó, uma substância formada por uma ligação iônica, por que eu posso falar substância? Porque, a maioria não, né? Praticamente, tirando os gases nobres, que eles vivem sozinhos, porque os gases nobres, por exemplo, o hélio, o xenônio, o argônio, vocês encontram na natureza sozinho? Porque eles já têm 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, que é também gás nobre, mas ele tem 2, certo? Que eu já falei para vocês, hidrogênio e hélio, 2 elétrons na última camada. O resto é 8 elétrons na última camada. Então, os gases nobres, eles já estão o quê? Satisfeito. Eles já estão o quê? Com 8 elétrons já satisfaz o 8, eles não querem mais ganhar nada. Por isso que eles não fazem união com outro elemento, certo? Então, ó, o gás nobre. O resto, tudo precisa se unir para ele ficar estável. Então, as substâncias que vocês encontram na natureza é tudo por ligação química. Quer seja ligação iônica, ligação covalente ou ligação metálica, certo? Então, ele se dá por através dessas ligações. Depois tem ligação coordenada, essas coisas, mas é junto com outra. Então, ó, e uma ligação iônica, gente, por ela ser por transferência de elétrons, ou seja, um já quer doar
doar, o outro já quer receber, a ligação desse sólido, né? Ela é muito forte, a ligação entre as substâncias, ela é muito forte. Então, por exemplo, para a gente mudar o estado físico dessa substância, a gente precisa fornecer muita energia para ele. Ou seja, o sal de cozinha, que é dado por uma ligação iônica, que é o sódio é o metal e o cloro é o não metal. Então, a união dos dois formou o que? O sal de cozinha, o NaCl, certo? Ele é o que? Eles se juntaram através de uma ligação iônica. E essa ligação iônica é através de transferência de elétrons. Então, é uma ligação forte. Então, se eu doei uma coisa para você, se eu for pegar de volta, você vai me dar uma certa resistência, não é? Mas você me doou. Agora você quer de volta? Você vai brigar comigo, você não vai me dar. A mesma coisa acontece com eles. Se eu doei, eu vou querer de volta para eu me separar de você, vai ser uma puta briga, não é? Vai gerar briga muito grande. Então, é isso que você tem que pensar. Substâncias formadas por ligação iônicas, elas têm o alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Por quê? Você precisa dar muita energia para elas se separarem, certo? Então, alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Então, passar para o estado líquido, do estado líquido para o estado gasoso, essas substâncias, eu preciso fornecer muita energia para conseguir. Certo? E eles são assim, no seu estado sólido, quando eles estão na forma sólida, eles não conseguem conduzir corrente elétrica. Por quê? Porque esses íons, eles ficam o quê? Compactados lá, incrustados, e não permite que apareça a carga positiva e a carga negativa desses elementos para conduzir essa corrente elétrica. Por quê? Porque a condução de corrente elétrica só dá através de transferência do quê? De elétrons. Se você não tem amostra esses elementos, como que você vai conseguir um elétron passando de outro para ter essa transferência de elétrons, para essa condução de elétrons? Não vai ter jeito. Então, agora, esse elemento químico, essa substância, quer dizer, quando ela está na forma líquida, aí ela consegue conduzir corrente elétrica. Então, substâncias formadas por ligação iônica só conseguem conduzir energia elétrica, condução de corrente elétrica, quando ela está no estado que? Líquido. No estado sólido ela não consegue. Por que no estado líquido? Porque no estado líquido ela já está mais solta e começa a aparecer a carga dos elementos que estão junto. Então, por exemplo, a atração entre eles, o Na com a Cl, não é tão forte. Ele já começou a se afastar e não sente tanta essa carga mais. Por isso os elétrons começam o quê? A passear por esses elementos com mais tranquilidade. Entendeu? Então, e quando, por exemplo, a gente coloca essa substância formada por ligação iônica na água, você tem o quê? A formação do quê? De um cátion, que é uma carga positiva, de um ânion, que é uma carga negativa, certo? E, por exemplo, se você jogar sal de cozinha na água, a gente já sabe o quê? Que tem uma transferência de elétrons. Por quê? Fica mais fácil que os elétrons caminharem ainda mais, é porque tem mais espaço entre eles também. Tá? A atração do Na com o Cl não está tão grande como no estado sólido. No estado líquido eles afrouxam, quando a gente coloca na água, se separa mais ainda, né? Tem uma tal de solvatação, né? Que a gente, mais tarde a gente entra nesse assunto, né? E que separa mais. Então, os elétrons começam a caminhar com muito mais facilidade.
certo? Então, ó, vamos para o que interessa. Exercício de aprendizagem de ligação iônica, tá? Vamos lá. Tabela periódica na mão, que eu mandei, e vocês têm a outra também. Então, ó, exercício 1. Ó. Dos compostos abaixo, qual não realiza ligação iônica? Então, eu vou colocar aqui, ó. O item A, B, Na, Cl. Se você procurar na tabela periódica, você vai encontrar. Que o Na é metal, Cl é o não metal. Então, ele se dá por ligação o quê? Iônica. B, Mg, Cl2. Vamos procurar. Magnésio é o metal, família 2A. Cloro, família 7A, é o não metal. Metal com não metal, ligação o quê? Iônica. C agora. CaO. Cálcio, família o quê? 2A. Oxigênio, família 6A. 2A, metálica. Então, vamos lá. 1, 2, 3, metálico. Oxigênio, 6A, não metálico. Metal com não metal, ligação o quê? Iônica. AD, HCl. Gente, o hidrogênio é da família 1A. Só que hidrogênio não é metal. Hidrogênio é não metal. Então, vocês já viram já que é o quê? Exceção, né? É uma exceção. Então, olha, tome cuidado com ele, tá? Então, ó, não metal. Como não metal, cloro é da família 7A. Então, esse daqui, ó, não é por ligação o quê? Iônica, ligação covalente que a gente vai ver depois. Agora o E. Na2, ó. Na, família 1A. Oxigênio, família 6A. 1A com 6A, não metal. Metal com não metal, ligação iônica. Então, a alternativa correta é o quê? A D. Certo? Então, a 1, a alternativa correta é a D. Então, ó, tome cuidado aí com o hidrogênio, hein, gente? O hidrogênio é da família 1A, só que ele não é um metal, tá? Tanto é, ó, se vocês olharem na tabela, ó, ele tá de vermelho aqui, ó, para vocês começarem o quê? Observar que ele é exceção, tá? Ele tá de intruso aí, não, porque ele tem, pelo número atômico, ele tinha que estar aí mesmo, né? Ele só tem o número atômico dele é 1, um S1. Então, a camada de valência dele é o quê? 1. Só tinha que estar na família 1A, só que ele é exceção, tá? Agora 2. Da combinação química entre os átomos. Ó, da combinação química entre os átomos. Magnésio, 12. Então, ele dá Z igual a 12. A gente sabe que o número atômico é aqui embaixo. E nitrogênio, 7. Z igual a 7. Pode resultar a substância de fórmula. Então, eu vou ensinar vocês a fazerem a fórmula, tá? A gente tem dois caminhos. Ou a gente faz por distribuição eletrônica, ou a gente faz usando a tabela periódica. Eu vou ensinar dos dois jeitos por enquanto, tá? Depois a gente vai fazendo por tabela periódica, que é mais rápido, tá? Então, olha, vamos lá. Pela distribuição eletrônica. Então, eu faço a distribuição eletrônica até chegar onde? Com 2 elétrons. Então, eu pego a distribuição eletrônica lá por Linus Pauling, né? Em ordem crescente de energia e começo. 1s2, 2s2, 2p6, ó. Até agora eu coloquei 10, ó. 2 com 2, 4, com 6, 10. Agora 3s2. Certo? Então, a distribuição é aqui, ó.
Então, vamos lá. Agora a gente vai ver a quantidade de elétrons que tem na última camada desse elemento. Como a gente vê? Camada 1, camada 2, camada 3. Então, a última camada é essa aqui, ó. 3s2. Vamos ver a quantidade de elétrons que tem? Quantos elétrons tem nessa última camada? Olha aqui em cima. 2 elétrons na última camada. Opa! Eu falei para vocês que numa combinação, numa união de dois elementos, certo? O que a regra que faz? Regra do octeto. Só que tem uma coisa, quando ele tiver 1 ou 2 ou 3 elétrons na última camada, ele tende a fazer o quê? Doar. Não foi? Ele tem 2 elétrons na última camada, então ele vai fazer o quê? Ele vai doar 2 elétrons. E eu já disse para vocês que quando ele doa, ele fica com um cátion, que é uma carga positiva, da quantidade que ele doou. Então, ó, vamos lá. Ele doou quanto? 2. Então, a gente escreve o símbolo do elemento magnésio e faz a carga, ó. Se ele doou 2, ele fica positivo mais 2, ó, da quantidade que ele doou. Ok? Até nessa parte já foi. Agora vamos no outro. Ó, agora nitrogênio 7. Vamos começar de novo a distribuição. 1s2, 2s2, 2p. Se fosse 6, ia dar 10. Então, a gente vai diminuir isso daí. Então, até dar quanto? 7. Então, eu preciso P, quanto? 3, ó. 2 e 2, 4. 4 com 3, 7. Então, olha, a minha última camada, a camada maior é a camada quanto? 2. Então, ó, só tenho 2 camadas aqui, ó. A camada 1 e a camada 2. Então, a camada maior minha é a 2, ó. Então, é a quantidade de elétrons que você tem na última camada. Então, eu preciso colocar esses dois juntos, ó. 2s2 e 2p3. Então, o que eu vou fazer? Vou somar esses 2 elétrons aqui em cima. Quantos elétrons você tem? 3 com 2, 5. Então, 5 elétrons na última camada. Quem tem 5 elétrons na última camada, o que faz? Ele tem que fazer o quê? Receber para completar 8. Então, se ele tem 5, ele tem que receber quanto para completar 8? Receber? Isso. Recebe 3 elétrons. Agora, quem recebe 3 elétrons, ele fica negativo da quantidade que recebeu. Então, ele recebeu 3, ele vai ficar negativo. Então, você vai escrever o símbolo dele. Aqui onde a carga, ó, menos quanto? Recebeu 3? Menos 3. Olha só. E agora? No exercício, ele quer o quê? A fórmula. Ó, ele quer a fórmula. Como que a gente monta essa dita cuja de fórmula? Gente, presta atenção. Na frente aqui é o cátion que a gente monta. Atrás, um ânion. Então, primeiro é o cátion numa fórmula e depois é o ânion. Certo? É essa regra que a gente usa para fazer uma fórmula de uma substância. Primeiro é a carga positiva, depois é a carga negativa. Quem é a carga positiva desses dois aí, ó? Quem é a carga positiva? Mg mais 2. Então, primeiro, Mg
mais 2. E o outro negativo, N menos 3. Ah, dona, mas eu não vejo fórmula desse jeito com carga em cima. Não vê mesmo, porque a carga fica camuflada. Agora, por regra, chama regra das valências também, gente. Como a gente faz, ó? Repare agora, ó. Você pega o número sem a carga. Abaixa ele, o elemento do lado. Pega esse número aqui, abaixa ele aqui, ó. Então, vai ficar como? MG3N2. Aqui a fórmula dele aqui, ó. E as cargas que tá em cima, o que eu faço? As cargas a gente omite ela, a gente não coloca, mas ela está aqui. Ela está aqui, só que a gente não coloca. Porque se eu precisar voltar esse elemento na forma de cátion e ânion, eu consigo. É porque eu sei, ó, que esse 2 era daqui. E esse daqui, ó, o primeiro é mais 2. Esse 3 era daqui. E esse é o quê? O segundo é negativo, é menos 3. Tá? Mas por que eu faço isso, meu Deus do céu? Eu vou ensinar vocês também porque eu faço isso. Ó, mas vamos terminar o exercício, ó. Então, esse exercício é MG3N2. MG3N2. Então, a alternativa certa é a alternativa A. Tá? Eu já terminei esse exercício aqui, agora eu vou complementar ele para vocês entenderem o que aconteceu, tá? Então, ó, a gente faz isso daqui porque a gente tem que zerar as cargas aqui. Se eu fosse fazer assim, ó, MG mais 2, N menos 3. Se eu fosse somar essas cargas aqui, ó, se eu fosse somar mais 2 com menos 3, ia dar quanto? Menos, ó, não ia dar menos 1? Não ia dar menos 1? Então, por exemplo, esse elemento não está eletricamente neutro. Esse elemento não, essa substância. Ela não está, por quê? Porque está sobrando o quê? Uma carga menos 1. E quando ele se forma uma substância, as cargas, ela é zerada. Como que a gente faz para zerar? A gente usa esse artifício aqui, ó. Como que a gente faz, ó? Quando a gente faz assim, ó, passa para cá, então vai ficar, ó, MG3 mais 2. N